eu sou Irma Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente faz uma oficina de literatura de cordel para você aí da comunidade quilombola Córrego Fundo. A gente já fez outras oficinas, todas elas estão disponíveis no canal do YouTube Ecoterra ou no blog do projeto Capacitando e Empoderando. E você vai poder ver essas oficinas a qualquer tempo, você vai poder compartilhar. São 10 oficinas para cada comunidade, cada uma melhor do que a outra. E agora você vai aprender um pouquinho sobre literatura de cordel. Olha que coisa boa. Coisa boa por quê? Você pode me perguntar. Porque você vai poder contar as coisas aí da sua comunidade quilombola através dessa linguagem artística maravilhosa que é a literatura de cordel e que é bem acessível. Qualquer pessoa consegue fazer cordel. Inclusive, muitos dos antigos cordelistas nordestinos faziam cordel sem nem saber escrever, sem nem saber ler. Por isso que eu falo que qualquer pessoa, de tão simples que é esse negócio de rimar, numa rima popular, naquela coisa que brota do povo, assim como é o caso dessa literatura específica, que é a literatura de cordel. A literatura de cordel, ela não é brasileira, como muita gente pensa que ela é lá do Nordeste, não é. Ela surgiu na Europa, bem antigamente, e chegou até nós através de Portugal, do nosso colonizador português. Então, ela chegou primeiro... Não, ela chegou no Brasil, mas ela se adaptou muito bem, deu muito certo lá no Nordeste. Por isso que muita gente acha que a literatura de cordel é nordestina, mas não é. Ela é portuguesa, ou aliás, ela é europeia. Nos foi herdada através de Portugal, inclusive o nome. Esse nome literatura de cordel chegou pra gente através de Portugal, já batizado com esse nome. Porque lá em Portugal eles vendiam os livretos de cordel, sabe? Essa literatura de cordel. Eles vendiam nas feiras, eles esticavam o cordel de um lado para o outro e penduravam os livretos assim, ó, no cordão, né, no cordel. E para expor, para as pessoas passarem, verem, né, e saber quais os cordéis que estavam à venda, quais as histórias que estavam ali, para não ficar uma em cima da outra. Então, como era num cordão, num cordel, como eles chamavam lá, como eles chamam, chegou para nós com esse nome, aquela literatura vendida no cordel, literatura de cordel, entendeu? E foi com esse nome que ela se expandiu no nosso país. Os primeiros cordelistas, assim, que a gente tem notícia, porque muita gente escreve cordel, mas não mostra para os outros. Muita gente faz literatura e não mostra, né? Fica engavetada. Então, ninguém conhece, não sabe quem é. Mas tem alguns que publicam, tem alguns que faz o povo conhecer, né? Lança. Dá para o povo esse presente, presenteia a comunidade, presenteia o mundo com as suas obras. E aqui no Brasil, nós tivemos um cordelista, no século XIX ainda, um tal de Leandro Gomes de Barros, que ficou muito famoso. Ele ficou famoso porque ele conseguiu sobreviver da venda do cordel naquele tempo. Imagina, hoje ainda é difícil, imagina aquele tempo. Pois é. Eu falo naquele tempo porque existia todo um preconceito em torno da literatura popular, da arte popular, sabe? E as pessoas costumavam dizer que o cordel era uma espécie de subliteratura.
Eles não valorizavam muito. Então, se hoje que valoriza, se hoje, né, depois da década de 80, com a expansão, a explosão dos estudos culturais, as pessoas passaram a respeitar todo tipo de cultura, toda manifestação cultural, inclusive a literatura de cordel, que era tida como uma subliteratura, como uma literatura menor, passou a ser respeitada como qualquer outra literatura. Por quê? A cultura popular, ela é cultura, ela é manifestação de um povo, como qualquer outra cultura, como qualquer outra manifestação de um povo. Os estudos culturais afirmam que não se pode valorar a cultura, dizer uma tem tal nota e outra tem uma nota menor. Não. Cultura é manifestação de um determinado povo, numa determinada época, num determinado lugar. Ponto. Não tem esse negócio de uma valer mais do que a outra. Todas valem iguais. A literatura de cordel, ela é uma manifestação cultural popular que brota do povo, é uma manifestação cultural literária. Ela não é uma manifestação cultural, ela não é uma manifestação literária menor do que um romance, do que uma outra forma de poesia, não. Ela é uma manifestação literária, ponto. Você entendeu? Independente se ela tem que estar ali no lugar da mesma poesia que brota lá na França, que brota lá em qualquer lugar, nos Alpes, que brota lá na África, que brota... Você entendeu? É uma manifestação cultural, vamos respeitá-la, vamos valorizá-la. Então, hoje, a literatura de cordel é respeitada, está ali, equivalente a qualquer outra literatura, e ainda assim é difícil viver de literatura aqui no nosso país. No entanto, Leandro Gomes de Barros conseguiu viver de literatura lá no século XIX. Foi forte esse homem, hein? Fez umas histórias bonitas. Pois é. Então, como ele se destacou em tempos difíceis, ele é tido como um exemplo. E o dia do aniversário dele, que é 19 de novembro, é o dia que se comemora no Brasil a literatura de cordel. É o dia que se homenageia o profissional da literatura de cordel brasileiro, o cordelista brasileiro. É o dia que se homenageia a literatura de cordel aqui no nosso país. Então, Leandro Gomes de Barros, grava esse nome, ele é tido como patrono, como nosso símbolo e representação da literatura de cordel no Brasil. Ele morreu nonagenário, ele produziu muito, nordestino. Só que quando ele começou a fazer sucesso, quando ele viu que ele era bom naquilo que ele fazia, ele mudou para o Rio de Janeiro, que tinha um público maior e tinha mais possibilidades, e lá ele começou a produzir os seus livretos, as suas histórias. E ele tinha uma prensa artesanal e comercializava, vendia as suas histórias em livretos assim, que ele mesmo confeccionava. E então suas histórias ficaram famosas e ele conseguia se manter e manter inclusive a família que tinha ficado lá no Nordeste. Conta-se, porque a obra de Leandro Gomes de Barros já virou tema de pesquisa, então tem alguns pesquisadores que afirmam que o Leandro Gomes de Barros todos os anos mandava para sua casa um baú cheinho de histórias, de livretinhos assim, de literatura de cordel, de suas histórias. Então sua família ia para a feira.
E em 2 dias apenas vendia tudo, porque o povo já ficava esperando, o povo já sabia. Naquele tempo o povo tinha muito costume de comprar livro, né? E também lá não tinha muito dinheiro lá na região dele, mas era baratinho, e eles economizavam e sabiam que era só uma vez no ano, então comprava. E diz que em 2 dias a família vendia tudo. E com essa renda, e com esse dinheiro, eles conseguiam se manter por todo o ano. Até que chegasse uma nova remessa, até que desse Natal novamente, chegasse uma nova remessa de tesouros, né, da literatura do Leandro Gomes de Barros. É claro que a família investia esse dinheiro, né, investia na lavoura, não ficava só ali no supermercado gastar, pegava uma parte do dinheiro que ganhava, investia na lavoura e com o produto desse investimento, né, os mantimentos que eles plantavam, eles conseguiam se manter com o restante do dinheiro. Então é uma história bonita, porque é o primeiro caso que a gente tem de alguém sobreviver, de alguém conseguir se manter a sua família, a partir de literatura de cordel, que é tão baratinho e naquela época nem era tão respeitada como hoje, valorizada como hoje. Eu falo isso porque hoje existe editais de cultura. Os editais de cultura patrocinam os projetos com dinheiro. Se você não viu ainda a oficina que eu ministrei aqui nesse projeto para vocês, de elaboração de projetos culturais, você quando terminar aqui, você vai lá ver no blog, porque essa oficina é muito importante, você vai aprender como concorrer a editais de cultura e conseguir também dinheiro para realizar os projetos sociais, os projetos culturais, os projetos ambientais, os projetos esportivos, bem aí na sua comunidade. Porque existe muita instituição, e o próprio governo federal, o governo estadual, o governo municipal, que disponibilizam editais todos os anos para o cidadão comum concorrer, e os melhores projetos ganham o recurso, o dinheiro, vem o dinheiro para a pessoa realizar ali. Então, por exemplo, um projeto de literatura de cordel é excelente, né, gente? Realizar aí na comunidade. Já pensou vocês contando a história da comunidade nessa linguagem da literatura de cordel? Oh, que coisa boa! Vocês estimulando as crianças, os jovens a produzirem cordel. De repente aparece aí um outro Leandro Gomes de Barros. Já pensou um famoso assim? Alguém que fique tão bom, que se compare a um Patativa do Assaré. Quem foi Patativa do Assaré? Você sabe? Patativa do Assaré foi outro cordelista muito famoso no Brasil, nordestino também. Nordeste nos presenteia frequentemente com grandes cordelistas. A literatura de cordel deu muito certo lá, as pessoas... O nordestino, ele é muito criativo, é muito artístico, né? Parece que cada nordestino é um artista em potencial, e eles abraçaram a literatura de cordel de uma forma assim que deu muito certo, e muita gente inclusive pensa que a literatura de cordel é nordestina, nasceu no Nordeste. Não é, como eu disse no início, ela nasceu na Europa. Então, o Patativa do Assaré, já que a gente falou dele, aqui vai falar mais um pouquinho, porque não pode passar assim rapidamente por uma pessoa tão importante para a literatura de cordel no Brasil, como o caso do Patativa do Assaré. A gente, já que ajoelhou, tem que rezar, né? Então vamos rezar a lenda aqui, contar a história do Patativa do Assaré para você. Só que não é uma lenda. Eu vou contar a história real, a história da vida dele, porque ele foi uma pessoa de carne e osso, ele existiu. Ele foi um cordelista que morreu relativamente recente, assim, porque tem poucas décadas que ele morreu. Então, ele morreu já no século XX, né? E ele é do século XX.
ou ele é do finalzinho do século XIX, ou início do século XX. O certo é que quando Leandro Gomes de Barros estava morrendo, Patativa do Assaré estava nascendo, foi na mesma década. Então, por isso que você conhece mais você conhecer, ou por isso que os livros falam mais de Patativa do Assaré do que de Leandro Gomes de Barros. Quase não se fala de Leandro Gomes de Barros por causa da época que ele viveu, que era outra, e por isso sua obra não se popularizou tanto, né? Quando ele viveu, não tinha, por exemplo, internet, redes sociais, não tinha televisão, não tinha máquina de escrever já tinha. Não tinha... O livro era ainda objeto de luxo, a imprensa ainda era bem rara no nosso país, a rádio tinha, mas era rara, a fotografia ainda era objeto de luxo. Então, ele não conseguiu se popularizar tanto como Patativa do Assaré, que se a gente falar, né, a pessoa que está ali mais antenada já sabe. Então, o Leandro Gomes de o Patativa do Assaré, já falando do Leandro, vamos falar agora do Patativa. O Patativa do Assaré, ele nasceu quando o Leandro Gomes de Barros estava morrendo e morreu relativamente recente, eu não me recordo se na década de 80, em poucas décadas que ele morreu. Para a gente que é mais antiga, é relativamente recente. E ele está muito presente nos livros didáticos, nas músicas, na internet, porque ele veio em outro tempo. Ele veio em outro tempo, já tinha mais rádio, já tinha jornal, tinha televisão. Depois, quando mais velho, ele alcançou a internet. Então, não sei se ele alcançou, acho que ele alcançou. Mas a obra dele alcançou, se ele não alcançou a obra, alcançou. E tá aí presente, se você colocar no Google, Patativa do Assaré, você vai ouvir a voz dele, você vai ter uns áudios dele falando, versos dele, muitas histórias ele contando em verso. Então o Patativa do Assaré, que também é nordestino, ele perdeu o pai muito cedo e já teve que ajudar no orçamento familiar, já teve que deixar de ir para a escola para poder ir para a lavoura, trabalhar na enxada para ajudar a mãe, para ajudar a família. Então, desde muito cedo, ele já trabalhou na enxada e com 12 anos, além de trabalhar já na enxada e produzia suas histórias, ele começou a produzir literatura de cordel muito cedo. E como ele quase não foi na escola e como ele trabalhava, não tinha tempo de ficar pegando papel e caneta, ele produzia de cabeça e gravava, memorizava tudo. Então, a partir dos 12 anos, diz que ele já conseguia comercializar o cordel dele. Diz que ele ia para as quermesses, diz que ele ia para as feiras. E lá ele ficava declamando, falando as histórias dele, de cordel. E aí as pessoas davam ali, né, uma gorjeta, e ele já ganhava um dinheirinho, já ajudava a mãe. E aí ele foi tomando gosto, foi indo para as feiras. E ele trabalhava na lavoura durante a semana e final de semana, nos dias de descanso. Ele ia para as feiras vender as histórias dele, declamando as histórias, o povo gostava e pagava. E ele falava tão bonito que parecia um pássaro cantando assim. Por isso ele recebeu o nome de Patativa. Patativa é um pássaro canoro. Então ele recebeu o nome de Patativa do Assaré. Assaré é a cidade dele. Então, pássaro de Assaré, Patativa do Assaré. E é o apelido que pegou muito e foi com esse apelido que ele ficou conhecido no mundo inteiro. Ele ficou conhecido no mundo inteiro. Literatura de cordel do Patativa do Assaré corre o mundo, as pessoas conhecem, pensam inclusive que ele é o maior representante do cordel no mundo, porque é o mais popular. E ele teve a sorte de nenhum dessas apresentações aí da vida, ele teve a sorte de ser visto numa feira por alguém que tinha dinheiro e tinha sensibilidade. E alguém que não quis que aquela arte ficasse restrita ali.
essa pessoa percebeu que aquela arte tinha que ganhar o mundo, que mais pessoas precisavam ser impactadas com o encanto dos cordéis, do Patativa do Assaré. Então essa pessoa patrocinou um livro, pagou, bancou um livro, né, uma tiragem de vários exemplares, não sei a quantidade de exemplares, mas bancou o livro ali na gráfica do Patativa do Assaré. E esses livros, então, foram vendidos, foram comercializados e correram o mundo. E assim o Patativa do Assaré foi ficando famoso. E aí mais gente quis patrocinar livretos e contratar também, não só patrocinar, como acreditar na arte dele e consumir e pagar por aquela arte. E ele foi produzindo cada dia mais, e depois de um determinado tempo ele já não estava mais na lavoura, ele já se mantinha como um artista da palavra, que ele era, né, um maravilhoso artista, e ficou muito famoso, escreveu coisas belíssimas, coisas inclusive que foram musicadas por grandes nomes da música popular brasileira, como é o caso do Fagner, né, na década de 80, início de 80, o Fagner musicou "Seu doutor, me dá licença pra minha história contar". Vaca, estrela e boi fubá. Você já ouviu? E vaca, estrela, o boi fubá. Isso é um cordel, é uma história, um livreto assim, ó, de Patativa do Assaré, que foi lindamente musicado por Fagner e virou um clássico da música popular brasileira. Lindo, veja aí. Vaca, estrela e boi fubá. Coloca no YouTube e você vai ouvir essa canção maravilhosa. A letra é um cordel de Patativa do Assaré. Então, Patativa do Assaré é muito famoso. Os seus versos estão aí nos nossos livros didáticos, no nosso dia a dia. Você, se não conhece, tá na hora de conhecer uma coisa boa, porque olha, se você se interessa pela literatura de cordel e você quer se tornar um cordelista ou quer ser um apreciador da literatura que entenda daquilo ali, você tem que aprender a gostar, tem que se educar o seu ouvido, educar o seu olhar. E essa educação se faz através da leitura dos clássicos, da leitura dos melhores. Não é assim? Para você gostar, você tem que conhecer. Para você ser bom, você tem que conhecer muito e praticar. É assim. Então, como tudo na vida, né? Então, o Patativa do Assaré é leitura obrigatória se você se interessa pela literatura de cordel. Você vai ter que ler os clássicos. Ele é um clássico da literatura de cordel. Tudo que ele escreveu lindamente, mesmo não obedecendo às normas cultas da escrita, porque ele não dominou, ele não foi para a escola quase, como eu disse. Ele não tinha tempo de estudar, nasceu numa família muito pobre. Então ele passou pela escola muito rapidamente. Ele não teve o domínio das normas cultas de escrita. Mas isso não o impediu de emocionar o mundo com a sua arte. Olha que coisa linda. Eu estou dizendo isso porque você mora aí numa comunidade quilombola, talvez você também não tenha tido a oportunidade de frequentar uma escola, ou frequentou só um pouquinho, talvez você não se considere bom de escrita e fale assim, eu não vou me arriscar na literatura de cordel porque eu quase não estudei. Não tem problema. Se você quase não estudou, se você não estudou nada, você ainda pode ser um cordelista maravilhoso. Acredita? Sim. Sim. Eu falo isso, sabe por quê?
Porque o Nordeste produziu muitos cordelistas cegos que nem foram na escola, porque naquele tempo cego nem ia na escola. Naquele tempo cego não aprendia, ele não tinha esse negócio de acessibilidade, de livro em braille, não tinha isso. Então, quem era cego naquele tempo, nascia cego ou ficava cego, não ia para a escola. Era assim, eu sei, porque no meu tempo não era assim, quando eu era criança. Então, mesmo sendo cego antigamente, muita gente lá do Nordeste se transformou em cordelista famoso. Sim, o Nordeste tem os tais dos cegos cordelistas, que eu inclusive conheci alguns, porque eu nasci no Nordeste. E tem um bem famoso, que se você colocar aí na net, você vai saber a história dele, que é o tal de cego Deraldo. Deraldo era cego. Então, ele tinha o nome artístico dele de Cego Deraldo. O Cego Deraldo foi um grande cordelista brasileiro. Ele tem uma obra famosa, uma obra vasta, que você pode, se você pesquisar, você pode encontrar alguma coisa dele. É claro que você não vai encontrar tudo. Primeiro porque naquele tempo que ele viveu, o cordel não tinha essa valorização de hoje. Segundo porque ele era pobre e ele não tinha como registrar as suas histórias. Uma pessoa ou outra que fez isso aí. Então são poucos os registros dele. Mas ele é famoso, ele é bem conhecido na literatura de cordel, porque, como todo cego cordelista, a sua obra foi uma obra viva, uma obra que durou enquanto ele durou, porque ele produzia ele produzia diariamente, a vida dele era uma vivência na literatura de cordel, porque, como eu disse, ele não escrevia, então ele meio que vivia, ele vivia da literatura de cordel, uma vez que as pessoas doavam, a comunidade ajudava a mantê-los, e eles, os cegos cordelistas, o Deraldo e outros, eles pagavam isso para a comunidade em forma de cordel. Então, por exemplo, na minha infância, tinha uns cegos na minha cidade, não tinha esse negócio de previdência social que dá aposentadoria igual hoje. Hoje tem aposentadoria. O cego tem aposentadoria, ele não precisa trabalhar. Ou ele trabalha, mas ele tem aposentadoria. Naquele tempo, o cego não tinha aposentadoria. Então, como é que ele ia sobreviver se ele não conseguia trabalhar, porque ele era cego? A comunidade compreendia muito bem e mantinha essas pessoas. Então, todos os dias essas pessoas saíam de casa em casa pedindo um pouco de comida. Eles eram guiados. Tinha um garoto, tinha um pauzinho que segurava o garoto na ponta e eles na outra, e o garoto ia puxando. O garoto era chamado de guia. Então, tinha um guia e eles passavam de casa em casa, nem precisava pedir. Na hora que batia na porta, se a gente perguntasse quem é, o garoto ou eles mesmos respondiam, o cego. Então, a gente já levava, a gente já sabia o que era. Então, já sabia que tinha que dar. E era uma tradição das comunidades lá no Nordeste. E aí a gente levava algum mantimento e aí eles agradeciam em cantoria de cordel. Era uma coisa linda. Inclusive tem uma história que eu estou resgatando agora da comunidade quilombola da Barra da Aroeira, que é uma história bonita e que tem uma parte da história que tem uma cantoria. E a cantoria fala de um cego assim de cordel. A cantoria da história é assim, ó: tango, 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 quem bateu aí? Que era mais ou menos o que a gente faria se fosse na época da gente. A gente ia perguntar: quem bateu aí? E aí o cego ia responder: sou eu, o cego, né? E a gente levava a comida, a ajuda daquele dia, o mantimento.
Só que na história, isso é contado numa cantoria, numa musiquinha que eu acho fantástica, linda. É bem assim, tango, 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 quem bateu aí? E ele responde, é o pobre cego, comi, piqui. Tango, 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 quem bateu aí? É o pobre cego, comi, piqui. Olha que legal. Então, era assim, tinha essa cantoria na minha infância, só que não era essa especificamente, era uma cantoria. A gente levava a comida, ele batia, a gente já sabia pelo horário, levava a comida, eu gostava, deixava. Minha mãe já me deixava aí, todo mundo porque sabia que eu gostava. E aí, eu levava a comida, colocava ali na vasilha dele, no saco que ele trazia, que chamava de bornal, e ele cantava em agradecimento. Levanta, Zelina, vem devagarinho, levanta, Zelina, vem devagarinho. Não era essa música não, tá? Essa é da história lá na Barra, que eu coloquei no livro, vai sair um livro lindo, contos tradicionais da Barra da Aroeira. Ai, que a gente precisa fazer uns contos tradicionais da comunidade, do Córrego Fundo também, não precisa? Sabe por quê? Muitas dessas histórias que existem aí, vocês contam tradicionalmente na comunidade de vocês, inclusive de como surgiu a comunidade. Se essas histórias não for parar num livro, sabe o que vai acontecer? Os mais velhos vão morrer, ó, vai acabar. Por isso que vocês têm que contar essas histórias, ou em cantoria, ou em livro mesmo, ou em cordel, os livretos de cordel. Ah, como é que vai ser lindo. Capricha, conta tudo o que aconteceu aí na comunidade quilombola do Córrego Fundo, até chegar aos dias de hoje, vai ser lindo. Tenho certeza que ele tem tanta história linda como como as histórias que eu consegui colher no meu trabalho de folclorista, no meu trabalho de pesquisadora, lá na comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Ah, tenho certeza que ele tem coisas lindas como lá. Pois é. Então, esses cegos, como eu disse, eles não foram na escola. Você também, se você quase não estudou, ou só estudou só um pouquinho, não precisa ficar pensando que você não dá conta de produzir cordel. Você dá conta. Todo mundo dá, porque a literatura de cordel é literatura popular, não precisa de palavra difícil, não precisa de burilamento igual a outra poesia, a outra forma de poesia. A gente precisa arredondar, precisa deixar ela certinho, cortar as pontas, deixar tudo bonito, escolher a palavra certa. Geralmente é quem estudou muito que faz outro tipo de poesia. Qualquer pessoa pode fazer, você também pode se você não estudou. Mas, como ela é mais sofisticada, geralmente é quem estudou que faz. Agora a literatura de cordel não. A literatura de cordel não tem sofisticação. Você não precisa ficar lapidando ali igual você lapida um diamante. Não, é um diamante bruto, não precisa ser lapidado. Entendeu? A literatura de cordel é uma joia bruta, do jeito que você pensou. Você pode escrever, porque ela é literatura popular. Ela é uma manifestação que brota do povo e não vai para os salões, para os livros, para a mesa de escola. Ela brota do povo e já é apresentada. Ela não precisa de tempo para amadurecer. Ela é espontânea, natural. Em algum tipo de cordel, como por exemplo o repente, ainda é instantânea. Espontânea, natural e instantânea. Brota ali e já é servida. Como o repente. O repente é uma espécie de cordel que é imediato, de repente que ele acontece. Ele é produzido ali no repente, na hora, no imediatismo ali, ó. Porque o cordel, a literatura de cordel normal, por exemplo, eu sou cordelista, né? Isso eu não falei aqui, estou falando agora. Eu sou cordelista, eu produzo muita literatura de cordel, inclusive produzi um livro bem significativo para a literatura tocantinense, que é o Epopeia Tocantinense. É um livro que já ganhou vários prêmios por editais, que é paradidático nas escolas. É um livro assim, fundamental para a literatura tocantinense. E ele é feito em linguagem de cordel. Olha que coisa legal. Ele conta toda a história do Tocantins, desde o iníciozinho, desde a primeira vez que o branco passou por aqui e viu o rio. Então,
essa história, ela é contada na linguagem de cordel. É claro que eu não fiz isso de um dia para o outro. Isso aqui eu precisei de papel, de caneta, de pesquisa, muita pesquisa. É um livro que é objeto de estudo e é um livro muito sério. Ele está indicado para concurso, ele está aí na sala de aula, então eu não podia ter irresponsabilidade de produzir versos com qualquer história ou com qualquer data, contando as histórias certas, mas errando as datas, ou acertando as datas, mas errando o nome do povo e participou. Não podia. Eu não podia cometer esse tipo de responsabilidade. Então eu tive que pesquisar muito, eu tive que estudar muito para saber o que eu tinha que colocar aqui. Só que isso que eu coloquei aqui, eu coloquei rimado, eu coloquei em forma de verso, em forma de cordel. Então é uma responsabilidade muito grande, não podia ser feito, como eu sabia que ia para a sala de aula, que ia ser um livro importante, eu não quis fazer qualquer verso, qualquer rimazinha assim, bobinha. Eu quis fazer umas coisas assim mais elaboradas, então eu precisei de papel, caneta e tempo. Eu burilei esses versos para eles ficarem redondinhos, para eles encantarem o aluno. As rimas aqui são rimas muito suaves, muito redondinhas, elas descem bem, não é aquela rima forçada. Mas eu precisei de um tempo grande para fazer isso aqui. Eu fazia, eu refazia, eu riscava, eu achava outra palavra para ficar melhor, eu mudava a rima para o outro lado, porque às vezes a gente pega ali e vai para um lado, depois a gente cisma e muda para o outro lado. Eu mudava, riscava o verso, não gostei desse verso, não, vou mudar. Botava outro verso ali que eu achava que tinha mais a ver, que explicava melhor e que tinha mais ritmo. Ou seja, foi muito tempo. Eu sou repentista? Não. Eu sou apenas cordelista. Eu sou cordelista. Agora, aquele cego que batia lá na porta da minha casa pedindo comida e que eu levava feijão, ele perguntava o que é, e eu falava feijão, tinha dia que eu falava farinha, tinha dia que eu falava arroz, e cada dia que eu falava uma coisa, às vezes ele perguntava pro menino, pro guia, qual que é o vestido dela? E o guia falava vermelho, eu falava vermelho, aí ele fazia um verso na hora, com a cor do meu vestido, com o feijão, ou com arroz, ou ele fazia uma cantoria ali, de repente, no momento. Então, aquele cego era repentista. Ele era um profissional muito mais maravilhoso do que o cordelista, do que pessoas como eu, que pegam o papel, a caneta e o tempo para produzir boas obras de literatura de cordel. Aí você pode dizer, mas ele não produziu boas obras. Sim, naquele momento ali ele produzia coisas maravilhosas, que continha toda a energia da arte instantânea, da arte que brota e é servida ali ao nascer. Então, além dos versos que ele me presenteava ali, ele presenteava com todo aquele encantamento, com toda aquela explosão energética, a presença dele, e aquilo ali é o que muito artista chama de arte efêmera. Efêmero é o que não dura, é o que morre rápido, quase que imediatamente. Aquilo ali, aquela arte efêmera, aquela arte que durava pouco tempo, no entanto, ela conseguia provocar emoções variadas no meu interior, emoções essas que repercutiram na minha vida adulta e contribuíram para eu me tornar uma cordelista e para eu estar aqui esse momento com você, falando de literatura de cordel, eu sendo uma cordelista que tem livros publicados, livros significativos para a história, para o inventário cultural do nosso estado do Tocantins. Você entendeu o que é a arte?
Ainda que muita gente pense, mas ele morreu, levou aquilo ali, levou. Mas a arte dele fez efeito, a arte dele deu resultado imorredouro. Porque, por exemplo, um livro desse aqui, ele não morre, a literatura ela é imortal. Assim como foi a literatura dele lá, foi efêmera, mas produziu frutos imortais. Porque tá aqui uma prova de um fruto plantado, né, com a contribuição, quer dizer, não foi só eles, você pode me dizer se foi só os cegos cordelistas que contribuíram na sua formação de cordelista. Não. Eu tenho um pai que foi muito importante nesse processo também. Eu tive um pai, tenho, que ele continua sempre em mim e continuará nos meus filhos. Então eu tenho um pai que contribuiu muito nesse processo. Ele também estudou pouco, ele foi só até a 4ª série na escola, e sempre muito rapidamente, porque tinha outros afazeres, outros objetivos. E ainda assim, ele amava literatura de cordel, ele memorizava as histórias de cordel, ele falava os versos, ele contava as histórias de cordel com muita eloquência, com muito entusiasmo, com muito brilho nos olhos, com muita entonação de voz, com muita energia. Ele colocava toda aquela energia dele ali nos versos dele quando ele falava, e isso repercutiu muito no meu ser, isso se entranhou em mim, de certa forma que eu não consegui deixar de ser cordelista, né? Eu vivi, eu ainda peguei uma fase que o cordel a literatura de cordel era vítima de preconceito, sofria preconceito, era tida como uma literatura menor. Ainda assim, mesmo eu querendo ser aquela escritora fina, chique nos passos do Machado de Assis, escrever uma literatura clássica, uma literatura boa, ainda assim o meu primeiro livro foi numa linguagem de literatura de cordel, porque o cordel, essa literatura está entranhada no meu ser. Eu tenho muitos motivos para isso, as minhas raízes estão bem, dialogam bem com a literatura de cordel. Então, agradeço muito por tudo isso, porque eu amo essa literatura de cordel, principalmente, eu amo essa linguagem literária, principalmente pelo fato dela ser acessível, principalmente pelo fato dela ser possível a qualquer um. Isso eu acho maravilhoso, porque esse negócio de muitos artistas se trancarem porque acham que não foi para a escola, eu tenho dó. Eu tenho dó porque não precisa ir para a escola para ser artista. O artista, ele nasce artista, a arte está dentro dele, gritando, inquietando, e ele precisa presentear o mundo com as suas manifestações. E muita gente deixa de tirar isso para fora, de colocar a sua arte ali, porque às vezes acha que não estudou, que ninguém vai gostar. Então, se você não estudou, não pense assim não. Se você conhece alguém que você vê que ele é artista, mas ele tem vergonha porque não estudou e aí não apresenta nada, não faz nada, não expõe sua arte, não cresce como artista, estimula ele, conta pra ele, mostra pra ele eu falando isso aqui. O artista, ele é artista, ponto. Ele precisa estudar se ele quiser. Mas se ele não teve condição de estudar, ele pode continuar a ser, ele tem que ser artista, ele pode mostrar a obra dele, ele pode produzir a arte dele. O mundo precisa da arte dele, o mundo precisa de todas as artes. Todas as artes são muito importantes, não só para o mundo, como para o próprio artista. Todas as manifestações artísticas são muito importantes. O artista que
que não consegue colocar essa arte para o mundo, que não consegue expor isso, ele é um artista amargurado, ele precisa jogar isso para fora para ele ser feliz. Porque é assim, o artista precisa presentear o mundo com a sua arte para ele se completar. Então, se você conhece algum artista, ajuda ele a ser feliz. Fala para ele, se você conhece algum que não estudou, fala para ele que não precisa estudar, não. Depois a arte dele vai ser tão brilhante e ele vai se sentir tão bem. E se ele tiver oportunidade, então que ele estude mais depois, se ele quiser ir além. Porque é importante também se ele quiser estudar. Se ele não quiser, e conseguir ser artista maravilhoso, né, sem buscar tanto, porque geralmente a gente tem que buscar mais para complementar. Eu, por exemplo, estudo todos os dias. Eu estou sempre buscando, não só nos livros, eu estudo as pessoas, eu estudo as coisas, eu estudo muito a natureza. A natureza é o grande mestre, a grande mestra da vida. Então, eu estou sempre buscando respostas nas coisas, nas pessoas, em mim mesmo, nas canções, nos livros, nos animais, como os animais me ensinam, e a gente aprende todos os dias, né? Então, o estudo não é só o estudo da escola, o estudo formal. Você pode estudar de outro jeito, você pode estudar sozinho aí na sua casa também. Você pode estudar na internet. Se você, por exemplo, vê um vídeo desse aqui, você está estudando. Olha que coisa maravilhosa. Você está estudando, está aprendendo, né, novas coisas, está tentando entender o processo da formação da literatura de cordel, como se deu, o que é essa literatura, o que ela representa para determinado povo, como que ela é construída, porque eu vou falar mais adiante aqui como que essa literatura é construída. Então, você estuda não é só em livros, você estuda em vídeos, em pessoas. Tem um país na Europa, que eu não me recordo o nome agora, que tem uma biblioteca, acho que é a Finlândia. Finlândia geralmente é ponta, assim, sai na frente nessas inovações humanas. Esse país, ele criou uma biblioteca humana. O que é a biblioteca humana? Você chega lá nesse espaço, você, ao invés de você pegar um livro emprestado, você pega ali emprestado uma pessoa para te falar, para te contar uma história, para te falar da vida, para te falar de algum assunto, de um determinado assunto. Olha que ideia maravilhosa, né? Então, por exemplo, se você chega aí na comunidade quilombola do Córrego Fundo, ao invés de você pegar um livro emprestado, você pode pegar a Dona Maria, que conta aquela história maravilhosa ali, para te contar uma história, ao invés de você estar lendo o livro da história. Ah, que coisa boa, gente! Sabe por quê? Porque o livro é maravilhoso, mas a pessoa é 10.000 vezes mais maravilhosa, porque o livro não tem o olhar da pessoa, o livro não tem o cheiro da pessoa, o livro não tem a voz da pessoa, o livro não tem entonação. Por exemplo, quando ela vai falar, quando a pessoa está triste, ela vai falar diferente, quando a pessoa está alegre, ela vai falar diferente. Não é assim? O livro não tem a gesticulação ali. Quando a Dona Maria estiver contando uma história para você, ela vai gesticular, ela vai colocar profundidade no olhar, ela vai colocar os trejeitos dela, a entonação de voz, a pausa, o silêncio no momento certo. Ela vai colocar toda a energia dela ali naquele ato. Ela vai se doar, vai doar o seu tempo. Ah, que ideia maravilhosa é essa da biblioteca humana, vocês não acham? Porque é isso, essa biblioteca humana é para mostrar que o conhecimento não está só nos livros.
livros. O conhecimento está nas pessoas que leram os livros ou que vivenciaram os fatos da vida. Você entendeu? Então, as pessoas também conseguem passar muito conhecimento. E é uma coisa diferente, porque tem a energia, aquela coisa da proximidade, sabe? É aquela coisa do encantamento, aquela coisa da vida, da vida. Então, você é uma biblioteca viva. Mesmo que você não tenha ido na escola, você tem as suas experiências, você tem as suas histórias, você tem as suas ideias. E você consegue transformar tudo isso em arte. Se você é um artista, ou se você quer ser um artista. Porque tem gente que não se sente artista, mas pode se construir como artista. Tem gente que fala, eu não sinto esse chamado, mas eu admiro tanto a arte, eu queria ser artista. Construa-se como artista. O que te chama na arte? É a literatura? Leia os clássicos e se construa como escritor. É a música? Ouça os clássicos, estude música e se construa como músico. Você não precisa também fazer isso profissionalmente, se você não quiser. Faça para você, ou faça para, além de para você, faça também para impactar as pessoas ao seu redor. Mesmo que você não consiga impactar o mundo, contribua para impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Contribua para encantar a sua família, sua mãe, quem estiver ali do seu lado, né, Sofia? Você pode muito bem se construir se você não sentir esse chamado. Mas, como eu sei que você sente, que você vem de uma família de artistas, se jogue, encante a sua comunidade, ou pelo menos a sua família. Mas faça-se esse artista. A música, a arte é maravilhosa, é um alimento para a alma, é uma coisa assim, e não só para a sua alma, é para as pessoas ao seu redor, para o mundo. Tem um poeta que disse que a arte existe porque a vida não basta. É por isso que muita gente segue outros caminhos, mas não abandona a arte, porque a arte é aquele alimento, é aquele encantamento a mais. Então seja um artista, ou estimule alguém a ser, a produzir literatura de cordel, ou qualquer linguagem que esteja dentro dessa pessoa. Mas vamos fazer a arte reinar, vamos semear a arte por onde a gente passar. E aqui na nossa oficina de literatura de cordel, estamos falando especificamente da literatura de cordel. Pratique a literatura de cordel, conte as histórias aí da sua comunidade em forma de cordel. Aqui nesse livro eu contei uma parte da história lá da Barra da Aroeira. Eu já disse que eu sou pesquisadora, eu tenho um contato maior com o pessoal lá da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. E nesse livro, que foi lançado há mais de 10 anos, esse livro já tem mais de uma década. Nesse livro que foi lançado há mais de 10 anos, eu dou uma estrofe para cada assunto aqui do Tocantins. Eu começo ele bem assim, Vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir. Organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Aí eu vou contando, falo do rio, Eu falo que o rio, com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro
gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Então eu vou falando, eu vou dando uma estrofe para cada assunto. E aí na hora que chega nas comunidades quilombolas, que aqui no Tocantins são mais de 30, eu não tinha jeito de falar de todas as comunidades, senão o livro ia ficar muito grande. Esse livro é infanto-juvenil, eu queria fazer um livro fininho, para não correr com criança, com jovem, né? Então, eu não podia fazer uma estrofe para cada comunidade, para cada comunidade quilombola. Eu escolhi uma comunidade quilombola para representar todas as comunidades quilombolas. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira tem uma história assim, bem diferenciada. Ela não é como as outras, como a sua aí, que é oriunda de quilombo, que nasceu de um quilombo. Não. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira nasceu de soldo de guerra, nasceu de um prêmio que a pessoa ganhava quando ia para a guerra. Quando o Brasil ainda era colônia, quando ele ainda pertencia a Portugal, teve a Guerra do Paraguai e o Portugal mandou uns brasileiros lutar na guerra. E ele saiu recrutando e recrutava. Quando a pessoa era muito jovem, o pai mandava outra pessoa ir no lugar, dava certo, naquele tempo eles aceitavam. Aí foram convocar o Simão, um jovem lá do Rio de Janeiro, um jovem negro lá do Rio de Janeiro. E o Simão era tão jovem, sem experiência, o pai dele, Félix José, ficou com medo dele ir morrer na guerra, porque ele nem sabia lutar. Como é que ele ia para uma guerra tão perigosa igual a Guerra do Paraguai? O pai dele falou, não, eu vou no lugar do meu filho, eu tenho mais experiência. Aí o seu Félix José alistou, foi no lugar do filho, lutou e voltou com vida. Quando voltava com vida, o rei dava um pedaço de terra, chamava soldo de guerra, era o prêmio, o herói de guerra. O seu Félix ganhou um pedaço de terra bem aqui, no município de Santa Teresa, que eles chamam de Terras de São Domingos. Na época nem existia Tocantins, era o norte goiano. E aí o seu Félix José veio atrás da terra dele e ficou morando lá. E lá ele constituiu família, ele já morreu, mas hoje os netos e bisnetos é que povoam lá, que compõem a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Essa história de como começou, que não foi de quilombo, eu contei aqui em 14 versos, eu contei numa estrofe. É claro que a gente não conta tudo porque é uma linguagem poética, é uma linguagem econômica, porque não cabe tudo num verso. Verso é uma linha, não cabe tudo numa linha. Então você não sai colocando muita coisa, não fica estranho. Aí eu contei aqui numa linguagem econômica, que é a linguagem de verso, de poesia, a gente chama de linguagem simbólica, linguagem cifrada, né? Tem que falar muito com poucas palavras, por isso que eu tenho que escolher bem as palavras. Então eu contei bem assim, ó. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a sangrenta Guerra do Paraguai, substituindo seu filho, que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei Dom Pedro II se dignou a doar. Então, contei a história de uma forma resumida, mas contei que a comunidade surgiu de Félix José, que ganhou isso quando ele voltou da Guerra do Paraguai. O rei, na época, era o rei Dom Pedro II, deu um pedaço de terra, e essa terra aqui é a terra de São Domingos, né? Então, a gente já está quase chegando no fim da oficina. A proposta é de 1 hora, para ela não ficar muito grande, não ficar chata, né? Porque senão você nem vai querer compartilhar com os outros, nem vai querer rever. E a gente propôs fazer aqui no máximo de 1 hora. Então, não vai dar tempo de falar muita coisa, mas olha, tem cordelistas interessantes aqui no Tocantins. Eu falei daqueles brasileiros, tem outros aqui no Tocantins, tem, por exemplo, o Genival Nicolau, que é lá de Paraíso, ó, veja a literatura de cordel dele. Temos também o Juarez Alencar,
escreveu muita coisa boa, o Juarez Alencar. Temos também o Demar Cordel, perfeito. Olha, temos Jano Guimarães, lá do Bico do Papagaio. Ele trabalha na UFT, em Tocantinópolis, e ele escreve os cordéis, transformando os cordéis nesse livro aqui no Bico do Papagaio, a história do Bico do Papagaio em cordel. O Demar Cordel pegou todos os cordéis dele, colocou num coletânea de cordéis, você pode encontrar aí nas bibliotecas. O Demar é também repentista, ele está vivo, é jovem, relativamente jovem, está nas redes sociais, você pode acompanhar. Ele faz cada coisa linda que você pode conhecer. Leia todos os cordelistas. Eu vou ter que parar, nosso tempo já esgotou. Leia todos os cordelistas que você encontrar pelo caminho e faça cordel. Arrisque-se, não é difícil. Veja as nossas oficinas e fique bem. Tchau!